Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor, do nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Mais um culto de oração, mais um momento precioso para termos comunhão com o nosso querido Deus. Nessa quarta eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 126 e quero agradecer a Rafaela. Ela pediu esse salmo, duas pessoas aí responderam a mensagem de domingo e fizeram o pedido dos seus salmos. E o primeiro foi a Rafaela, que pediu para que nós refletíssemos um pouquinho sobre o Salmo 126. E eu descobri algo, e eu quero até agradecer a Rafaela por isso. Eu percebi que eu nunca preguei sobre o Salmo 126. E eu tive então que preparar, estudar uma mensagem, para mim foi muito bom. Foi maravilhoso estudar este salmo de louvor. E hoje eu quero repartir com vocês, como uma forma de agradecer a Deus pelo salmo e a Rafaela pelo estímulo para estudar, um pouquinho do que Deus me ensinou através dessa mensagem maravilhosa. Então eu convido você, mais uma vez, a ir buscar a sua Bíblia, tê-la à mão, bem pertinho, para que nós possamos ler, estudar e refletir na palavra de Deus, tá bom? Corre lá, pega a sua Bíblia e traga para junto de si. É bom olharmos e lermos a palavra de Deus sempre. Ela é lâmpada, ela é luz, não é isso que diz? Ela é pão, ela é alimento, ela é uma bússola, ela é um guia, ela é muitas coisas e todas fundamentais. Então busque a sua Bíblia. Tá bom? Enquanto você busca a Bíblia, se você já não a tem ainda à mão, nós vamos orando aqui. E você vai acompanhando no speed de oração enquanto busca a palavra. Tá bom? Feche seus olhos para orarmos. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua preocupação, pela forma meiga que o Senhor enviou o Teu santo e bom Espírito, Deus Consolador, a inspirar homens que escreveram este maravilhoso livro dos Salmos. Esses cânticos que falam tão profundamente ao nosso coração e à nossa mente. E se eles falam profundamente, Papai querido, é porque são as Tuas palavras. É o que o Senhor gostaria que tocasse o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. E nós Te agradecemos muito por isso. É por isso que a Bíblia diz, e nós concordamos, que o Senhor é um Deus sem igual. Não há outro igual a Ti, que deseja participar dos nossos sentimentos, estar neles, nos nossos desejos, fazer parte da nossa intimidade, ser um conosco, sendo um Deus tão maravilhoso e nós tão pequenos. Hoje, Papai querido, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse Salmo 126 tão maravilhoso. E pedimos que o Senhor conceda o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens para iluminar a nossa mente e nos dar discernimento para entendermos as Tuas palavras. Fala ao meu coração, por favor. Eu preciso ouvir a Tua voz. E fala ao coração dos meus irmãos que me ouvem também. Aqueles que vão ouvir hoje, aqueles que vão ouvir amanhã ou um outro dia, daqui a muito tempo, não importa, que eles possam, ó Pai, não ouvir a minha voz, mas que eles possam ouvir a Tua voz falando ao coração deles. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você já pegou a sua Bíblia? Salmo 126. Vamos ler aqui o que diz a mensagem. O tema do Salmo, o título do Salmo aqui na minha Bíblia é Consolo para os que choram e é chamado um cântico de romagem. Daqui a pouquinho vamos explicar. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, dissemos nós, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte
como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É um salmo bonito, é um salmo conhecido, tem principalmente na sua parte final, os seus 2 últimos versos, mas como eu disse, eu confesso que eu nunca preparei uma mensagem sobre esse tema, então para mim o estudo foi muito gratificante. Mais uma vez eu agradeço aí de coração a Rafael. O tema que eu dei para essa mensagem foi Deus restaura todas as coisas, tudo mesmo. O Salmo, começando com o Salmo 120 até o Salmo 134, nós encontramos o que é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como os cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem. O que eram esses cânticos dos degraus, ou romagem? Eram cânticos que o povo judeu proferia quando eles viajavam para Jerusalém para comemorar as festas que Deus havia dado ao povo. Então eles caminhavam uma longa jornada, no percurso eles encontravam algumas paradas, alguns pontos para descansar e refrescar. E enquanto eles ficavam ali parados, eles cantavam esses cânticos dos degraus, né? E o Salmo 126, ele está exatamente no meio deste bloco de salmos. Ele é o sétimo salmo desses cânticos do degrau. E um salmo muito importante. É um salmo especial para o povo judaico, por quê? Porque lembrava a Israel 2 coisas. Primeiro, o que Deus havia feito por eles no passado, as obras anteriores do Senhor, libertando-os mais uma vez do cativeiro. Eles já haviam sido como povo libertos do Egito e agora novamente eles foram libertos do cativeiro babilônico e estavam agora voltando para Jerusalém. Então eles tinham muito para agradecer. Mas eles cantavam também esse salmo como um meio de agradecer a promessa e lembrar a promessa e confiar na promessa de que Deus estaria e cuidaria deles no futuro. Então esse Salmo 126, ele tem a ver com a presença de Deus no passado do povo de Israel, libertando, e a presença de Deus no futuro de Israel, cuidando, preservando, provendo. É claro que esse salmo ele acaba se tornando especial para nós, que somos da Igreja de Cristo também. Por quê? Ele fala a mesma coisa. Ele fala o que o Senhor fez por nós, libertando-nos do pecado e, consequentemente, da morte, né? E lembra a nós que Ele tem uma vontade para a nossa vida futura. Na nossa vida futura, Ele quer nos abençoar ainda mais e quer também nos usar para a sua glória. Olha que coisa bacana. Então esse salmo, ele nos apresenta 3 lições muito preciosas, muito poderosas a respeito de Deus e o seu relacionamento conosco. Veja, quais são essas 3 lições? Sempre que Deus atua em nossa vida, 3 coisas acontecem, né? O quê? Primeiro, sempre que Deus atua em nossa vida, há uma palavra de louvor. Sempre que Deus atua, há uma palavra de louvor. Segundo, sempre que Deus atua na nossa vida, há uma palavra de oração. Sempre que Deus atua em nossa vida, terceiro, há uma palavra de promessa. Então, uma palavra de louvor, uma palavra de oração e uma palavra de promessa. Vamos avaliar a primeira, uma palavra de louvor. Está aqui nos versos 1 a 3, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sonha acordado, feliz, é um sonho bom, não é um pesadelo. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações pagãs se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, concordamos.
Por isso, estamos alegres. Veja, quando os israelitas começaram esse hino, a louvar a Deus através desse hino, eles o fizeram lembrando-se da graça de Deus. Eles se lembraram que eles haviam sido mais uma vez oprimidos e mantidos cativos pelos seus inimigos por quase 70 anos, por 70 anos. E se lembravam também como Deus, de modo poderoso, os livrou, algo que seria impossível. Impossível. Israel era uma nação frágil, fraca, espalhada pelo mundo. Não tinha exército, não tinha força, não tinha estrutura, não tinha unidade. Era impossível para eles retornarem à terra prometida, a não ser que Deus intervisse. E Deus interveio. E por isso, essas palavras de louvor falam dessa libertação. E eles louvam a Deus por tê-los trazido de volta. Deve ser, queridos irmãos, nossa prática constante, lembrar, assim como os judeus, onde nós estávamos quando Jesus Cristo nos encontrou, enviado pelo Pai. Nós não podemos esquecer de onde o Espírito Santo nos tirou da nossa condição de perdidos, de condenados ao inferno. Mas o Espírito Santo nos tirou dali por sua graça incomparável. Ele, Jesus Cristo e o Pai. Então essas palavras de louvor falam, claro, de libertação. Falam também de alegria, deleite. Veja, eles estavam contentes, eles cantavam com júbilo, a língua com júbilo, com alegria. Veja, eles mal podiam acreditar o que estava acontecendo com eles. Algo que eles não sonhavam mais. Eles estavam a caminho da terra prometida de novo. E estavam maravilhados com a graça de Deus, com o amor de Deus, com o poder de Deus. Parecia que eles estavam tendo um sonho acordado. Eles mesmos disseram, era bom demais para ser verdade. Mas Deus é bom demais e é verdade. A ação de Deus foi tão maravilhosa e tão real, tão perceptível, que o texto bíblico diz que as nações pagãs ao redor olharam para aquele povo pequeno, destruído, fraco, desorganizado, desanimado, e falaram, olha, Deus tem feito grandes coisas por eles. E eles então concordaram. Verdadeiramente o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Queridos, Deus tem feito grandes coisas por nós também. Nós éramos um pequeno povo há poucos anos atrás. E hoje nós somos uma igreja presente em quase todos os países do mundo. Nós somos uma igreja pequena, mas nenhuma outra igreja tem tantas instituições de qualidade como nós temos. E por que as temos? Pela nossa habilidade? Pela nossa capacidade administrativa? Pelos nossos dons e talentos? Não. Tudo que temos se deve ao poder de Deus. E por isso nós temos que estar alegres. Deus está presente e está atuando. Então as palavras, elas falam de libertação, elas falam de alegria. O nosso louvor tem que falar de libertação, tem que falar de alegria e tem que falar também de uma decisão. Enquanto essas pessoas cantavam esse salmo, eles receberam o presente do Senhor, a bênção do Senhor, e tomaram uma decisão. Ele diz, por isso nós estamos contentes. Eles tomam a decisão de permanecer contentes, felizes, porque o Senhor os redimiu. Hoje, se nós formos considerar o mundo, nós temos muitos motivos para estarmos angustiados. É muita violência, crime para todo lado, guerra, a iminência de guerra a todo momento, política
sem perspectiva, pandemia, doença, morte, pecado, mal, desentendimentos. Tudo é crise. Tudo combina para fazer o nosso coração se desesperar. No entanto, se nós pudermos aprender a manter o nosso coração focado no Senhor, a quem servimos, e que cuida de nós, nós vamos conseguir ter alegria no coração. Como Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mesmo quando preso, ele estava feliz. Por quê? A alegria, Deus nele. Nós devemos fazer nossas as palavras de Abacuque, no livro que ele escreveu, no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: ainda assim, me alegrarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós temos motivos para louvar a Deus. Temos motivos para louvar pela libertação que Ele nos deu, pela alegria que Ele coloca em nosso coração e pela promessa de permanecermos contentes, tomarmos uma decisão e podermos viver essa decisão. Então, sempre que Deus atua, há uma palavra de louvor. Segundo ponto, sempre que Deus atua em nossa vida, sempre que Ele vem participar da nossa vida conosco, que nós permitimos, há também uma palavra de oração. À medida que os peregrinos ponderavam sobre o seu passado e deliberavam sobre a libertação, eles também levantam as vozes em oração ao Senhor. E eles começam a clamar pela chuva de bênçãos. Não apenas para eles, mas também para os outros que não estavam no junto deles, que estavam ainda no cativeiro. Eles queriam que outros recebessem a libertação e a bênção que eles estavam experimentando. Então eles começam a chorar e a louvar e a clamar a Deus pedindo chuva. Chuva na Bíblia traz a ideia do Espírito Santo e consequentemente bênção. E eles querem bênção. Eles querem a bênção da glória da presença de Deus restaurada entre eles, para todos eles. Veja, novamente é uma palavra para nós, para a igreja aqui. Nós fomos libertados dos nossos pecados, mas nós devemos carregar um fardo pelos que ainda estão perdidos. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos chorar por eles. Nós precisamos suar por eles. Nós precisamos sofrer por eles. Nós precisamos clamar, implorar, suplicar que o Senhor toque seus corações. Mostre-lhes a condição em que estão e os direcione a Cristo Jesus, para que eles possam ser libertos e salvos como nós fomos lá, libertos e salvos. Eu quero contar uma rápida experiência aqui. Um dia, um jovem ouviu o seguinte: Lucas, você é o tipo de cristão que eu gosto. Disse um jovem perdido ao seu amigo Lucas. Agora Lucas era um membro da igreja, em situação regular e boa. E o seu amigo, que estava perdido, disse essas palavras: você é o tipo de cristão que eu gosto. Parece que nunca se preocupa com a alma de outra pessoa. Essas palavras foram ditas de uma maneira suave, mas elas perfuraram o coração de Lucas como uma flecha. Doeram no coração dele. Lucas, você é o tipo de cristão que eu gosto. Nunca se preocupa com a alma dos outros. Eu acredito que se nós pudéssemos estar junto à porta do quarto de Lucas, na noite em que ele ouviu essas palavras, nós ouviríamos mais ou menos a seguinte oração: ó Deus, perdoa-me por ter parecido indiferente ao bem-estar dos meus amigos. Ajude-me a preocupar-me cada vez mais com eles. Dá-me paixão pelas almas.
E eu acredito que muitos de nós precisamos clamar dessa forma também. Senhor, perdoa. Perdoa a indiferença que temos para com os nossos parentes, nossos irmãos, nossos primos, nossos tios, pais. Perdoa a indiferença que temos para com os nossos amigos, vizinhos. Nós precisamos pedir a Deus que coloque amor em nosso coração, desejo de buscá-los. John Knox, um grande pregador britânico, ele costumava dizer o seguinte, ele fazia a seguinte oração: dá-me a Escócia, ou eu morro. Olha que oração. Ele era um pregador, pregava sempre, semana após semana, dia após dia. E ele clamava a Deus: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E um outro pregador, George Whitefield, ele tinha uma oração semelhante. E uma vez ele fez essa oração sem perceber que alguns membros estavam próximos, e ele estava orando como devemos orar, com o coração, né? Com a alma, com a angústia. E na oração ele exclamou assim ao Senhor: Senhor, dê-me almas ou leva a minha. Olha que oração, olha, não dá para arrepiar? Dá-me alma, Senhor, ou leva a minha. Porque se o Senhor não for me dar almas, então não há razão para que eu continue aqui. Então veja, sempre que Deus se envolve em nossa vida e nos traz uma bênção, nós temos que orar. E orar para que essas bênçãos não sejam só para nós, não fique restrita a nós, mas que essas bênçãos nos transformem em uma bênção para aqueles que nos cercam também. E finalmente, o último ensino que eu quero tratar: sempre que Deus se envolve na vida do seu povo, como um todo, e na nossa em particular, há uma palavra de promessa. Olha aqui o que diz os versos 5 a 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Parece que é uma mudança radical na direção deste salmo, a partir desse ponto, verso 5. Quando os judeus voltaram para sua terra natal, eles perceberam que a realidade era bem diferente daquela que havia quando eles foram deportados de lá. A terra natal estava dizimada, estava devastada. O campo estava sem cultivo, cheio de ervas daninhas. Não havia colheita. A comida era escassa, era pouca. E tudo o que eles possuíam eram algumas poucas sementes que eles haviam trazido de Babilônia e da Medo-Pérsia. Pouquinhas. Eles pensaram que iam usar aquelas sementes para fazer pão e comerem. Agora eles perceberam que eles não podiam fazer isso. Porque se eles usassem as sementes para fazer o pão, o alimento, eles não teriam para semear. Então eles resolveram usar essas poucas sementes para cultivar os campos. E cultivaram esses campos com lágrimas, com súplicas, pedindo as bênçãos de Deus. E com fé e paciência esperaram. E em poucas semanas, porque choraram, porque oraram, porque clamaram, trabalharam, em poucas semanas havia vida no campo. E quando chegou a época de colheita, já não havia mais lembrança daquela tristeza, daquelas lágrimas, porque aquelas poucas sementes haviam se tornado uma farta colheita. E agora eles voltavam para casa, né, com os braços cheios de feixes e louvando a Deus com alegria pelas bênçãos concedidas. Isso fala muito aos santos do Senhor. Nós fomos libertos dos nossos pecados e salvos pela graça de Deus. Mas a igreja
está também dizimada. A igreja parece que está seca. Nós precisamos ser movidos pelo fardo de ver outros receberem aquilo que também nos foi dado. Não podemos nos contentar em entrarmos em uma igreja vazia, com poucas pessoas, e não chorarmos, e não semearmos, e não pedirmos a chuva. Nós temos que ter uma disposição. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor e sair. Por quê? Porque a nossa tarefa é a tarefa do semeador. Né? Há uma palavra de promessa, mas para o semeador. E essa é a nossa tarefa, semear. O semeador deve ir adiante. Ele deve semear a semente. A forma verbal aqui está no presente. Ou seja, ele fala, ele transmite a mensagem de que o cultivo, a semeadura, tem que ser contínua e consistente. Quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos, na grande comissão, diz, ide, portanto, e ensinai todas as nações, Mateus 28:19, esse verbo ir tem a ver com a ideia de que enquanto vocês avançam, vão ensinando o povo. Então, vai avançando e ensinando. Constante. Em outras palavras, o testemunho que nós devemos dar não é como um interruptor de energia que a gente liga e desliga. No sábado eu ligo. No domingo à noite eu ligo. Na segunda eu desligo. Segunda, terça, quarta, de manhã, tarde, à noite eu ligo. Quinta, sexta eu desligo. No pôr do sol eu ligo e passo o sábado. Não é assim. Esse id é constantemente. Aonde você for, semeie. Lembra da parábola do semeador? Está na terra seca, semeia. Está na terra pedregosa, semeia. Está na terra espinhosa, semeia. Está na terra boa, semeia. Semear constantemente, consistentemente, ininterruptamente. Não podemos parar. Essa é a tarefa do semeador. A promessa conclama o semeador. E o semeador que acredita na promessa de Deus, ele semeia sempre. Essa palavra, essa promessa tem a ver com lágrimas também. É a lágrima do semeador. Observe que o semeador, ele sai a semear e enquanto ele está semeando, ele derrama lágrimas. É o verso 6 aqui. E por que ele chora? Por que ele chora enquanto ele semeia? Porque ele sabe, ele tem consciência que tudo depende da próxima safra. Tudo depende da colheita. Tem um peso sobre os seus ombros. Se ele não conseguir a safra, a colheita, o seu povo não terá vida. Ele precisa que a semente se multiplique para que o seu povo viva, para que a sua família viva, para que os seus amigos vivam, para que a sua nação viva. Queridos, a Bíblia apresenta muitos exemplos de homens e mulheres que se preocuparam com a semeadura. Levaram não pequeno fardo e também saíram semeando e chorando. O maior exemplo, Jesus Cristo. Afasta de mim esse cálice, se possível. Se não for possível passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Na cruz, Cristo chorou pelos outros, não por ele, mas pelos outros. Ele precisava que o evangelho alcançasse os corações. Que fardo tremendo. O profeta Jeremias foi outro, ele é até conhecido na Bíblia. Eu já falei isso algumas vezes, né? Ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. E por que ele é o profeta chorão?
Porque ele sempre tinha uma palavra de advertência para o povo, mas ele estava sempre intercedendo. Perdoa, Senhor, perdoa. Olha, Senhor, olha, eu sei que esse povo é duro, eu sei que eu sou duro. Sei que esse povo é medroso, eu também sou medroso. Eu sei que esse povo é teimoso, eu também sou teimoso. Ele também não queria aceitar o ministério profético, a missão do Senhor. Mas, então ele conhecia, mas ele intercedia para o povo. Ele dava mensagem, mas ele chorava, ele se angustiava. O trabalho não foi fácil. Paulo, imagina Paulo, quantos apedrejamentos, açoites, prisão, desprezo. Esther, quando teve que jejuar com as suas moças, o futuro da nação estava sobre os seus ombros. Imagina o peso, e ela jejuou, ela orou. Eu tenho certeza que ela chorou de alma, com angústia, mas Deus ouviu a sua oração. Veja, pense um pouquinho na sua experiência passada, enquanto você pondera sobre a responsabilidade de semear, chorar e semear. Houve um dia em que você e eu estávamos perdidos, completamente perdidos, sem esperança, em trevas, cativos do pecado, do mal. O pecado não havia nos dominado, por dentro e por fora. Éramos do diabo, endemoniados. Jesus resolveu vir a esse mundo e semear a semente. Chorar, sangrar, suar e semear. E semeou a semente. E os que foram semeados por Cristo semearam a outros, que por sua vez semearam outros, e mais outros e outros, até que um dia chegaram a nós e nos alcançaram com a semente. E nós também agora podemos participar desse júbilo, dessa alegria. A Bíblia indica, dá a entender, que muito poucas pessoas serão salvas. Alguns teólogos fazem algumas contas e a perspectiva não são muito otimistas. Há muitos que defendem a ideia de que apenas 2% de todas as pessoas que já viveram e vivem e viverão serão salvos. 2%. Essa é uma estatística horrível. É uma estatística de partir o coração. Mas você e eu podemos fazer alguma coisa. E o que podemos fazer? Lembrarmos da palavra da promessa que está nesse salmo. O que sair semeando e chorando, o que andando e semeando, enquanto lança semente, vai voltar com júbilo. Por quê? Porque contribuiu para que o número dos perdidos fosse menor e para que o número dos salvos fosse maior. Nessa palavra de louvor há também o triunfo do semeador. O semeador ia pela roça, trabalhava, semeava e agora voltava com alegria, com os braços cheios, com o coração feliz. Ele tem uma grande colheita para mostrar, pelo investimento feito ao seu tempo, pelo investimento conquistado com lágrimas, com calos, com suor. Agora veja, ele podia plantar, ele podia adubar, ele podia regar, ele podia cultivar, limpar a plantação, mas ele não podia fazer a semente germinar e nem se desenvolver. Essa é a obra de Deus. E se há colheita, sempre há colheita pela obra de Deus. Porém, Deus faz a semente germinar e desenvolver. Mas é você e eu que temos que lançar. O triunfo, na realidade, é do Senhor. Ele que faz acontecer. Mas nós temos que lançar a semente. E isso não é apenas penoso, trabalhoso, mas é um privilégio. A semente na Bíblia, ela é chamada de preciosa. E por que ela é preciosa? Sabe por que a semente na Bíblia é considerada preciosa? Porque tem vida.
tem vida. Veja, quando a tumba do faraó Tutancâmon, foi achada há muitos anos atrás, entre os muitos tesouros da tumba, eles encontraram algumas sementes, uma porção de sementes de mais de 3.000 anos. Com mais de 3.000 anos. E os cientistas pegaram algumas daquelas sementes e plantaram. Sementes de 3.000 anos e plantaram. Sabe o que aconteceu? Elas germinaram e produziram a vida na semente. A vida na palavra. Na semente da salvação. A Bíblia é a semente. O poder está no sangue de Cristo, mas o poder também está na palavra de Cristo. Eu quero contar uma experiência do pastor James. O pastor James conta uma história de um membro da sua igreja, que frequentava a sua igreja já há algum tempo. E um dia, depois do culto, ele se chegou perto do pastor e disse assim: pastor, o senhor poderia me fazer um favor? O senhor poderia visitar minha esposa? Ao que o pastor respondeu: olha, eu nem sabia que você era casado, você é muito jovem, mas sim, claro, posso. E aí, depois que o pastor aceitou o convite para visitar a esposa, ele acrescentou: olha, minha esposa, ela é ateia, é ateu, não crê em Deus e odeia pastores e pregadores. Mas nessa altura ele já tinha prometido, né? Então não tinha mais o que fazer. E ele combinou e falou: tudo bem, terça-noite nós iremos lá. E foram. Na terça-noite, ele, juntamente com a sua esposa, saíram para visitar Diane. Para dizer o mínimo, a recepção de Diane ao casal foi fria em sua recepção. Ela disse que era ateia convicta e que não gostava de crente e de pregadores, mas concordou em deixá-los entrar se não demorassem mais do que 5 minutos, porque ela tinha trabalho para ser realizado. O pastor e a esposa aceitaram, agradeceram, né, a permissão para entrar. E aí o pastor James perguntou a Diane: você saberia dizer com certeza, Diane, se você vai para o céu caso morresse hoje? Aí ela olhou para ele e disse: olha, eu nem mesmo acredito no céu, eu disse que eu sou ateia. E aí o pastor olhou para ela e disse: então você está me dizendo que sabe que Deus não existe? E ela disse: isso mesmo, Deus não existe. Bem, deixe-me fazer uma outra pergunta. Ele pediu, né? Você sabe tudo o que há para se saber sobre tudo? Você sabe tudo o que há para saber sobre tudo? Ela disse: não, de maneira nenhuma, claro que não. Ele disse: então vou fazer uma outra pergunta. Você pode me afirmar que você sabe metade de tudo que há para saber sobre tudo? Ela novamente disse: não, eu também não diria isso. O pastor James não diz a ela o seguinte: bom, vamos dizer que você possa fazer a segunda afirmação, que você saiba metade de tudo que há para saber sobre tudo. Então agora aqui está metade de tudo que você sabe, e aqui está a metade de tudo que você não sabe, que você não conhece. Você concordaria comigo que Deus poderia existir nessa metade que você não conhece? Nunca pensei nisso, ela disse. E aí refletiu mais um pouquinho e disse assim: bom, eu tenho que refazer a minha afirmação. Eu não sei dizer se existe um Deus ou não. Eu não posso afirmar. Não sei se existe um Deus ou não. E aí o pastor James olhou para ela e disse: bom, agora nós estamos chegando a algum lugar. Então você não é uma ateia. Você é uma agnóstica. E aí ela deu um largo sorriso e é verdade, pastor, eu não sou ateia, eu sou agnóstica. O pastor, claro que não falou para ela que agnóstico é um termo latino que significa ignorante, né? Mas ele disse o seguinte para ela, né?
Eu quero fazer outra pergunta para você. Você é uma agnóstica honesta ou desonesta? Nós temos aqui uma agnóstica honesta ou desonesta? Ela olhou para ele e disse: o que o senhor está querendo dizer com isso? Ele disse: bom, um agnóstico honesto, ele vai dizer o seguinte: não sei se existe um Deus ou não, mas quero descobrir. Porém, um agnóstico desonesto, ele diz o seguinte: não sei se existe um Deus ou não e não quero saber. E agora, quem você é? E ela olhando para o pastor disse: bem, eu sou uma agnóstica honesta. Falou: ótimo, tudo bem. Ele se levantou, foi até o carro dele, pegou uma Bíblia, uma semente, entregou para ela e disse assim: eu quero que você me faça um favor. Eu quero que você leia todos os dias um capítulo do Evangelho de João. Só isso. Eu quero que você leia todo dia um capítulo só do Evangelho de João. Ela disse: pastor, o senhor sabe muito bem que eu não acredito na Bíblia. Ele falou: entendo, mas eu quero que você faça isso do mesmo jeito, de qualquer maneira. Ela disse: não vai adiantar nada. Eu falei: tudo bem, pode não adiantar, mas eu quero que você leia o Evangelho de João, um capítulo por dia. Ao ler o Evangelho de João, eu quero que você pense em duas perguntas para me responder, tá? Ao final da leitura. Quem fez Jesus pretensão de ser no Evangelho de João? Qual era a pretensão de Jesus ser no Evangelho de João? E segunda pergunta: o que você fará sobre essa pretensão de Jesus? Jesus pretende ser alguma coisa. O que ele pretende ser? E o que você fará com isso? Você entende? Ela disse: sim, entendo. Falou: então tudo bem. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Então, pelas próximas 3 semanas, você não vai me ver aqui e eu não vou dar notícia nenhuma. Mas depois das 3 semanas, eu volto. Isso era uma terça-feira. No sábado, ele estava pregando e após a pregação, ele fez um apelo. E quem levanta e vem pelo meio do corredor, chorando as suas lágrimas de crocodilo, né? Aceitando esse apelo. O pastor olha para Diane e diz assim, para mostrar o quanto tá felidinha: por que você veio? E ela disse: eu vim para ser batizada. E o pastor disse: bem, Diane, isso é maravilhoso, mas veja bem, para que você possa ser batizada, você tem que ser salva primeiro. E aí ela disse o seguinte: mas eu fui salva. E ele disse: quando? Ele disse: na quarta de manhã. E aí, sorrindo, ela disse assim: eu não passei do primeiro capítulo. O verbo se fez carne. Queridos, nem todas as pessoas para quem nós pregarmos vão aceitar o testemunho e ser salvos. Nem todos. Mas Deus, na sua bondade, Ele vai preservar algumas almas como recompensa do seu trabalho lá no céu, por você ter compartilhado a semente. Deus irá poupar alguns para a sua alegria eterna. Então não deixe de semear, ainda que com lágrimas, ainda que difícil, ainda que você tenha que enfrentar um ateu, um agnóstico, um endemoniado, um inimigo da Bíblia. Confie, lance a semente. Germinar e desenvolver é obra de Deus, mas lançar a semente é a nossa obra. Eu quero concluir. Estou falando essa noite para um grupo de pessoas que muito receberam, muito. Você, eu, nós fomos salvos pela graça e nós estamos indo para o céu. Mas eu gostaria de lembrar o que está escrito lá em Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E ao encarar essa mensagem, eu quero incentivá-lo a fazer algumas coisas. Primeiro,
lembre-se de onde o Senhor a encontrou. E o que ele fez por você, para tirar você dali. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça, lembre onde Deus o encontrou e de onde ele o tirou. Segundo, peça ao Senhor um tipo de fardo, o tipo de fardo que você precisa para amar as almas dos perdidos. O Senhor, me dá peso pelas almas, faça eu sentir angústia pelas almas, pregar pelas almas. E terceiro, tome uma decisão esta noite, com a ajuda do Senhor, e deixe essa igreja, não para ir apenas para casa, mas para ir para o campo, para a seara deste mundo, plantar, lançar a semente do Evangelho. Você não quer fazer isso essa noite? Se você quer, levante a sua mão para Deus. Eu não vou ver. Mas se você deseja, ter no coração esse desejo, levanta a sua mão e peça: Senhor, me ajuda a sair da igreja, que é a sua casa, que é a sua vida, e ir pelo mundo, lançar a semente. Eu tenho certeza que você vai ouvir a voz do Senhor enquanto Ele fala ao seu coração sobre as necessidades de um mundo perdido. Você vai se comprometer a pegar a preciosa semente do Evangelho e lançá-la àqueles que estão desesperadamente perdidos e precisam ouvir a voz de Jesus? Eu espero que sim. Se hoje, nesse momento, Deus falou ao seu coração, eu tenho certeza que você encontrará, ainda hoje, ou amanhã cedo, ou durante o dia, uma oportunidade de semear, mais uma vez, a palavra. Deus está chamando você. Nós estamos indo, como judeus, para casa, mas nós temos que fazer algumas paradas no caminho. E nessas paradas, nós precisamos louvar ao Senhor com salmos, com os cânticos dos degraus que estamos subindo. E a maior e melhor maneira de louvarmos o Senhor é lançar a semente, para que outros possam juntar-se à nossa caravana e também chegarem ao céu, para abraçarem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus te use, que Deus te ilumine. É o meu desejo e a minha oração. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela mensagem desse salmo. Ela é bonita, é uma bonita mensagem, mas é desafiadora também. Não adianta ela ser bonita e não ter efeito sobre a nossa vida e o nosso coração. É preferível que ela tenha efeito do que ser bonita. Então, por favor, ó Pai, que ela não agrade apenas os nossos ouvidos, mas que ela provoque angústia em nosso coração. Angústia pelas almas. Uma angústia semelhante àquelas que Jesus Cristo sentia e sente para cada um de nós. Por favor, ó Pai, tenha essa misericórdia. Abençoa todos os teus filhos. Alguns de nós, ó Pai, poucos, graças a Ti, a Tua misericórdia, estão com Covid. E sabemos que o Senhor está cuidando deles. E que o Senhor fará o melhor por eles. E os restaurará, ou nesta vida, ou na eternidade. Mas, ó Pai, ainda que a maioria de nós não estejamos com o Covid, a maioria de nós estamos, ó Pai, contaminados pelo pecado, pela inércia, pela letargia de Laodiceia. E precisamos do verdadeiro louvor em nossa vida. Precisamos aprender a louvar ao Senhor, não apenas de boca, mas de coração e de ação também. Então, por favor, abençoa-nos para isso. Amadurece-nos para isso.
Abençoa a Rafaela que escolheu esse salmo. Obrigado, Pai, porque eu fui muito abençoado em estudá-lo. Aprendi algumas lições e já colhi outras mais para preparar outra mensagem, porque o Senhor sempre é abundante e tenho certeza que há muitas outras ainda. Mas que o Senhor nos abençoe. Por favor, ó Pai, continua à frente da tua igreja. Não desista de nós, teu povo, e que um dia possamos ter alegria na nossa vida, júbilo nas nossas línguas. Que o mundo inteiro diga que grandes coisas o Senhor tem feito por eles, nossos adventistas, e que a isso possamos responder verdadeiramente: o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida por nós, e por isso nós estamos alegres. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha uma boa noite. Nós desejamos de coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e no sábado nós nos encontramos. Um abraço.